Boa noite a todos. Meu nome é Cassandro, faço parte aqui do Centro Espírita da Luiz, e hoje nós vamos continuar a nossa conversa que a gente tem aqui. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao nosso Senhor Deus, nosso Pai, que nos proteja, que nos acolhe, que nos inspire. Por mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que nosso Mestre Jesus continue nos iluminando, mostrando a cada dia o caminho para que possamos chegar ao nosso Deus. E neste momento, continuemos a apaziguar os nossos corações e concentremos mais um pouco nessa inspiração divina. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que nos acompanham e que nos auxiliem nessa caminhada eterna e eterna. Gostaria de continuar a conversar com vocês sobre a reencarnação. Alguns meses atrás, passamos aqui e discutimos o que seria a reencarnação. Mas vamos relembrar o que seria isso. Reencarnação é a crença da nossa essência, nosso ser vivo, ter a capacidade de renascer em novo corpo físico. Após a perda desse corpo físico, voltamos para a eternidade e retornamos com os objetivos de prosseguir a nossa caminhada. É um aprendizado, é uma oportunidade que nosso Senhor Deus nos dá. Várias religiões, não só o Espiritismo, o budismo, o hinduísmo, também adotam esse princípio. Na ocasião, eu fiz 3 perguntas aqui, que eu também vou lembrar a gente. De quem somos filhos? A nossa vida é uma punição? A reencarnação é uma punição? Aí nós vimos que nessa primeira pergunta, de quem somos filhos, temos 3 filiações. A primeira filiação, que somos filhos de Deus, todos nós. A segunda filiação nossa é porque somos filhos de nós mesmos, porque minhas atitudes, meus atos, ao longo da minha existência, dos meus dias, determina essa vivência de amanhã e no futuro. E por último, nós somos filhos dos nossos pais, que nos emprestam o DNA, a família, herdei o material genético necessário para formar esse corpo. Utilizei do ventre da minha mãe para retornar a essa caminhada. Então nós temos 3 filiações, Todos esse período Deus nos dá para que possamos redimir as nossas faltas. E aí a gente vai para a segunda pergunta, que é: a vida é uma punição? As nossas dificuldades são castigos? A gente viu que não, nossa vida não é um castigo. As nossas mazelas são porque nós deixamos de seguir
a lei de Deus, a nossa ganância, o apego ao poder, ao dinheiro, à matéria, e nos afastamos de Deus. E a reencarnação é um castigo? Também não. Se a gente buscar lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, pergunta 132, qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Logicamente, essa perfeição é relativa, porque o único perfeito é Deus. Então a gente vai desenvolvendo a perfeição absoluta, nós não chegamos, porque perfeito mesmo, absoluto é Deus. E essa busca, essa relembrança desse início, foi para justamente a gente conversar como é que é esse processo de reencarnação. Como que se dá isso? O que é isso? Ocorre aleatoriamente? Indiscriminadamente? Não. Esse processo é muito bem planejado por Deus e através dos seus auxiliares, que são espíritos também em evolução, mas que já estão num patamar mais evolutivo. Então esse processo começa desde antes da fecundação. Isso vai definir as provas que a gente tem, quais que são os nossos familiares, qual o pai, qual o cônjuge que eu preciso, a localidade que eu tenho melhor capacidade de desenvolver, qual o tipo de corpo físico que eu vou precisar. Logicamente, isso também necessita da condição do ser de poder elaborar esse corpo. E essa elaboração, na sua maioria das vezes, ela é feita através do auxílio dos nossos irmãos mais experientes. A partir dessa definição, começa a segunda fase, que é a concepção e a vinculação. Então, o processo reencarnatório se inicia lá na concepção, lá na hora em que o espermatozoide encontra o óvulo. Eles já estão pré-determinados a se encontrar, porque ele vai precisar de certas características do pai e certas características da mãe. Então esse processo reencarnatório começa a se fazer. Milhares e milhares de espermatozoides, só um que chega nesse objetivo. E esse um não é por acaso. Nesse instante começa essa vinculação. Ela tem um período aí que aos poucos vai se efetivar na formação do corpo físico. Não é um processo instantâneo, necessita de um estreitamento energético entre esse ser que vai reencarnar e essa mãe que está doando esse ventre. Nesse período, que é o chamado de preparo e amparo, é onde que nossos irmãos especialistas em reencarnação atuam através de magnetismo, auxílio, muitas vezes levando esses espíritos reencarnados a reuniões, durante o sono, para acalmar, explicar. Passa por um período ali de evolução desse corpo físico e transitório dentro do útero e acaba nascendo. E aí começa o esquecimento temporário. Ele, ao nascimento, por incapacidade do organismo, não vai falar, não vai emitir, A criança, ao nascer, não tem essa capacidade.
mas é capacidade mecânica, porque o espírito ainda está em transição. Então, muitas vezes a gente vai observar crianças entre 3 e 5 anos de idade, que têm os amigos invisíveis, que observam situações que a gente não consegue ver. É uma fase de transição. Alguns acham que vai até próximo dos 7 anos, que ele fica entre o corpo espiritual e o corpo físico até a maturidade desse cérebro, e aí se corta esse vínculo, esse esquecimento temporário, ele se define. E por que desse esquecimento temporário? É muito mais fácil a gente começar do zero do que se a gente for lembrar dos nossos traumas, dos nossos erros, né? Então, o objetivo maior é proteção, para que esse ser novo, né, comece uma nova vida. Até nesse período final vem um mergulho na carne, né? O que seria esse mergulho na carne? É onde que o espírito já completou sua reintegração social e começa a vivenciar as suas experiências. Logicamente, nós temos não só esse período como uma vivência, desde a concepção até o nosso desfalecimento, a nossa passagem, que pode ocorrer logo após a fecundação, que seriam os abortos, ou de todo esse decorrer desses anos que eu falei. Não necessariamente ele vai precisar passar por todas as etapas. Às vezes ele só tem capacidade de passar por uma etapa inicial, né? A gente tem relatos, né, através do Ícaro Redimido, é um livro que nos dá esse exemplo de várias reencarnações sucessivas, né, para conseguir chegar a uma evolução e ter uma reencarnação definitiva. Então, através desse caminho é que é feito esse planejamento. Quais são os pontos centrais dessa dinâmica de reencarnação? Nós vamos ter 2 tipos de espíritos, basicamente. Estou resumindo aqui para a gente entender, não vou aprofundar muito nos subtipos. Os conscientes e os inconscientes. Os conscientes são aqueles que já têm alguma maturidade espiritual. Eles são capazes de analisar os erros, são capazes de elaborar uma programação junto com os nossos irmãos espirituais. Eles vão pensar: eu vou testar a minha virtude. Eu quero passar por uma expiação para que meu perispírito possa melhorar, ele possa criar um ser melhor. Então esse tem todo esse planejamento. Mas o outro grupo é dos espíritos inconscientes. Esses espíritos são extremamente, preponderantemente vinculados ao mal. E eles necessitam da chamada reencarnação compulsória, que é aquela que ele não consegue planejar nada, ela é planejada de uma maneira que ele possa passar nas provas, nas expiações, e ter uma oportunidade de vencer. E esses casos são nossos mentores, né, que fazem todo esse processo de planejamento. Então, a gente participa, aí o grau de participação depende da evolução do espírito, né, a forma que vai planejar isso. E aí vem a pergunta: quando que é prova e quando que é expiação? Expiação é quando a gente vem resgatar uma falha que a gente cometeu, né? E a gente vai passar por situações semelhantes. Não quer dizer que vai passar por situações exatamente iguais. São semelhantes.
principalmente quando a gente proporciona sofrimento aos outros, né? Quando a gente faz as outras pessoas passarem por necessidades e a gente também experimenta essa sensação. Já a prova é um exercício de fortalecimento. É aquele que já venceu a expiação, né? E aí eu quero passar. Pode ser a riqueza, a pobreza, a paciência, o despreendimento, né? São os nós da nossa vida. Nós precisamos despreender esses nós, né? É o caminho redentor, é as doenças necessárias para a reflexão, né? É o escoamento dos nossos fluidos densos através do perispírito. Então, a primeira parte nossa que está doente é nosso perispírito, nossa alma. O nosso corpo, ele serve, é uma das maneiras de expurgar essas doenças espirituais. Mas lembramos, nós sempre temos auxílio. Os nossos mentores, né? Os chamados engenheiros espirituais, ou como diz o André, as obras de André Luiz, né? A gente tem no nosso lar, depois mensageiros, sexo e vida, vida e sexo, do André, são os chamados genetas, né? Ou os técnicos em genética espirituais, que auxiliam fazendo um mapeamento genético, né, na combinação dos genes para que a gente possa desenvolver, né? Então, por que várias pessoas têm alguns genes iguais e umas desenvolvem certas patologias e outros não desenvolvem? É porque tem os genes inibitórios, né? Nós temos nesse planejamento que ele faz, um vai ativar e o outro vai inibir. E dentro disso, aqueles que têm a capacidade, já desenvolveu, já passaram por experiência, vão sim inibir esses genes, né? Então, algumas pessoas vão ter predisposições necessárias à expiação. E vem, eles auxiliam no ajuste vibratório, né? O nosso corpo perispiritual é muito maior do que o nosso corpo material. O nosso corpo material é um bebê. Então eles necessitam reduzir isso a um tamanho menor. É igual a gente zipar um documento, né? Ele é grande, a gente consegue colocar ele dentro de uma pastinha pequenininha para encaminhar. Então, a mesma coisa é isso. Todo o nosso conteúdo precisa ser minimizado em arquivos para que ele possa colocar naquele ser novo, né? E esse ajuste vibratório, ele exige um desgaste energético muito grande, muito tempo mesmo. Quanto mais é material, mais esse desgaste energético é. A partir do momento que você vai perdendo, a sua matéria vai ficar menos densa, né? Porque o espírito ainda é matéria, né? Tudo é matéria, só que a matéria é menos densa. Nós somos matéria muito densa, né? E se dá quando que isso? Principalmente durante o sono. É o momento que a gente mais tem ligações com os nossos mentores. Logicamente, pode ser durante o dia, que são aquelas intuições que temos, mas à noite, quando dormimos, nós continuamos a ter essa ligação muito mais forte, né? E aonde que a gente vai reorganizar essa vida? Reorganizar as nossas dificuldades. É num lugarzinho chamado família. A nossa família é a oficina para a gente regularizar. As nossas maiores provas estão planejadas
para o núcleo familiar, nosso núcleo familiar. Eles reúnem, né, nossos mentores, reúnem nossos desafetos e vamos sentar aqui, vamos colocar no mesmo teto, vamos colocar no laço de sangue. Isso é maldade? Não, é o contrário, porque na família é mais fácil perdoar, né? Quando você está próximo ali à convivência, você vai ter esse relacionamento. Quando a gente vai analisar na dimensão psicológica, a gente busca alguns conselhos da Joana de Ângeles, né? Então ela começa nos dizendo lá que o esquecimento do passado é uma bênção anestésica, porque sem ele, o peso da culpa, o ódio pelos agressores, que agora são ou nossos pais ou nossos filhos, impediria a nossa convivência. Como que a gente ia saber? Igual aquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Então a gente não ia dormir, a gente ia ficar relembrando aquilo e sempre com medo. Então, esse esquecimento permite que a gente floresça em solo neutro, né? A mãe que está amando aquele assassino, né? É muito belo a transformação que é a oportunidade que Deus nos dá. E o outro lado, nós nos encontramos com as nossas sombras, né? As nossas gavetinhas escondidas, guardadas às 7 chaves, que só a gente conhece, né? Então, esse reencarnação e esse planejamento nos coloca diante daquilo que negamos atualmente, né? Daquilo que queremos esconder, né? As nossas dificuldades de relacionamento, os nossos espelhos que a gente quer cobrir, né? Para não enxergar os nossos defeitos, né? A gente enxerga o defeito do outro, mas o nosso é muito difícil de enxergar. E isso tudo ainda tem o principal componente. Tem o planejamento, eles nos auxiliam, eles nos dão suporte durante a nossa caminhada. Esse auxílio é constante, né? É chamado aí de nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, nosso mentor, né? Nossos irmãos que emitem emanações boas de crescimento, mas existe o livre-arbítrio. Então nós fazemos um planejamento, um mapa, mas precisamos executá-lo. E essa execução é livre-arbítrio, é decisão nossa. Não é um roteiro engessado. Ele não vem, você só vai fazer isso. É sempre opções, né? Então o nosso planejamento prevê as nossas tendências, os nossos encontros com as nossas tendências, para saber se a gente já é capaz de mudá-la. Se as nossas decisões são capazes de reagir às nossas tendências. Mas lembremos que sempre seremos auxiliados. Nunca estamos sozinhos. A misericórdia divina é imensa, é imensurável. A sua lei, o seu planejamento e o seu suporte com os espíritos amigos é a todo tempo. Atuarão conosco na nossa intuição. Basta vigiarmos, orarmos, para que possamos escutar esses sussurros na nossa mente e possamos assumir e realizar
os compromissos que assumimos no berço. Porque quando a gente está na espiritualidade, como lá existem mais pensadores bons, mais pensamentos bons, para a gente, às vezes, a gente acha fácil. Quando chega aqui na Terra, o negócio é mais complicado. Então, o que nós temos para encerrar essa nossa conversa? Que nosso despertar de consciência é necessário. Que o sucesso da nossa reencarnação não se mede pela ausência de sofrimento, e sim pela transformação moral alcançada por nós. O nosso corpo é uma vestimenta temporária que eu devo cuidar, utilizar e cuidar. Mas o nosso aprendizado é um patrimônio eterno. E assim, quando compreendemos que nós somos arquitetos do nosso destino, que nós somos co-criadores com Deus do nosso corpo, nós deixamos a nossa revolta para trás e cooperamos com as leis da vida, que é o grande presente de Deus para conosco. Ela está dentro de cada um. Gratidão a todos. Deus nosso Pai, dai-nos força, Senhor, para que possamos continuar no nosso progresso, para chegar a Teu lado, Senhor. Que possa, Senhor, nos dar a força e a compreensão para termos caridade. Busquemos nessa caridade ser humildes, para que possamos comungar de fé e razão. Senhor, permita que seja simples, que eu possa cuidar da minha alma e do meu irmão, e que possa, Senhor, ser o espelho para refletir a Tua grandeza. Assim seja.